Bom dia, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Nós estamos de volta para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós veremos um pouco sobre carta de reclamação. Vamos lá então? Primeiramente, é importante relembrar algumas coisas que nós vimos nas últimas aulas. Nós havíamos estudado que a nossa sociedade é organizada por leis, por normas. Então, nós temos uma legislação que garante o acesso aos nossos direitos e o cumprimento dos deveres de todo cidadão. É importante lembrar que nem sempre as leis são cumpridas, são respeitadas. Então, as pessoas que não cumprem as leis podem sofrer uma sanção, uma punição. É importante a gente destacar também que, em algumas vezes, os nossos direitos não são garantidos. Se os nossos direitos não são garantidos, a gente pode reivindicar, a gente pode buscar a garantia desses direitos, tá ok? Então, a gente viu que os nossos direitos às vezes não são garantidos, são desrespeitados e que a gente pode reivindicar, a gente pode buscar, de alguma forma, fazer com que a gente tenha acesso a esses direitos. Uma dessas formas é elaborar uma reclamação. Essa reclamação ela pode ser feita de forma presencial ou de forma virtual, dependendo do desejo ou da situação. Nós podemos reclamar por meio de ouvidorias, por meio do SAC, do Serviço de Atendimento ao Cliente, por meio de canais de órgãos públicos e pelo envio de uma carta de reclamação, que é o foco do nosso estudo de hoje. É importante destacar que às vezes a gente consegue fazer uma reclamação por telefone, a gente consegue fazer de modo presencial, mas nem sempre isso é possível, por isso que é importante dominar a estrutura da carta de reclamação. Quando eu falo em carta de reclamação, eu estou falando em um texto que tem um caráter argumentativo, ou seja, ele pretende convencer alguém de algo. Além desse caráter argumentativo, ele é um texto dissertativo, ele disserta sobre um problema e solicita uma solução. Então, quando eu falo em carta de reclamação, nada mais é do que um texto que vai apresentar o problema que ocorreu, mostrando por que é um problema, argumentando e solicitando a resolução, a solução desta situação. É importante lembrar que tudo isso eu vou pedir e vou expressar de modo cordial, de modo respeitoso. E também é interessante destacar que o meu texto precisa ter uma introdução, uma argumentação e uma finalização. Aqui nós temos agora os principais elementos de uma carta de reclamação. Então, sempre que eu produzir essa carta, eu preciso ter no mínimo estes elementos aqui. Posso acrescentar outros? Posso, mas pelo menos estes precisam aparecer. Quais são eles? Local e data, primeiramente, que é o nosso locativo. Em seguida, o vocativo, que é o nome do destinatário para quem a carta vai ser enviada. Depois, o corpo do meu texto, com a introdução, com a argumentação para mostrar qual é o meu problema e com a conclusão, que é para apresentar uma solução. O que poderia ser feito. Depois, a despedida ou um agradecimento e, por fim, a assinatura, que é o nome do remetente, da pessoa que está enviando a carta. Lembrando que esses elementos aparecem nesta ordem que eles estão aqui colocados. Aqui nós temos um exemplo que vai ajudá-los a entender um pouquinho. Nós começamos primeiramente com o locativo, local e data. Depois o vocativo, no caso aqui seria a carta se dirigiria para o gerente, né? Ele é o destinatário. Então, locativo, vocativo. É importante destacar que o vocativo ele sempre tem a presença da vírgula para separar. Ele é uma função que precisa ser isolada pelas vírgulas, ou pela vírgula, como aqui nesse caso. Depois nós temos o corpo do texto. Aqui no corpo eu tenho a introdução, a argumentação e a conclusão. Então eu começo falando o que ocorreu, qual é o meu problema e finalizo comprovando que aquilo é um problema e dando uma possibilidade de solução. Depois de finalizar o corpo, eu tenho que fechar a minha carta com um agradecimento ou uma despedida. Aqui no caso ele usou atenciosamente, e depois a assinatura com o nome do remetente. Então essa daqui é a estrutura básica de uma carta de reclamação. O
professor destaca ainda que a carta de reclamação, como a gente viu, ela pode ser enviada por uma plataforma digital, por e-mail, por exemplo, ou através dos correios. Se ela for enviada através dos correios, eu preciso preencher um envelope para que essa carta chegue ao seu destino. Então a gente tem que seguir um modelinho. Todo envelope ele tem uma parte que a gente chama de frente e uma parte que a gente chama de verso. O verso é sempre onde eu fecho a aba do envelope. E é nesse local, é no verso, que eu vou colocar os dados do remetente, para quem a carta o nome de quem está enviando a carta. Então, o remetente é a pessoa que envia. Então, no verso eu sempre coloco os dados do remetente, nome completo, endereço e CEP. E na frente, os dados do destinatário, para quem a carta está sendo enviada. Então, nome completo também, endereço e CEP. Relembrando, a parte de trás, o verso, é a parte onde eu fecho o envelope. E é ali que vão os dados do remetente, da pessoa que está enviando a carta. Na frente, que é o local onde vai o selo também, eu vou colocar os dados do destinatário, que é para onde a carta está se dirigindo. Tá certo? Então, na aula de hoje, nós vimos um pouquinho de carta de reclamação e retomamos algumas coisas relacionadas aos conteúdos das últimas aulas, sobre direito, deveres, proibições, legislação. Com base nisso, vocês terão agora algumas atividades lá no livro Coque. Eu espero que vocês tenham entendido. Para qualquer dúvida, o professor está à disposição. Um abraço e até mais!